Olá pessoal, bem-vindos alunos de gestão comercial e começamos nossa dica de estudo. Hoje o professor Vitor não está participando, então ele está aqui apenas olhando, tá? Então vamos lá. Começando as dicas de estudo, o professor Vitor pediu para mim analisar a questão de atividade de estudo que estava tendo menos acerto para explicar para vocês o que era pedido na atividade. Então, seguindo a atividade de estudo 1, para mim a questão número 5, para vocês pode mudar a ordem, tá? Então vocês verifiquem. É um enunciado que fala de Pedro, trabalha como gerente de uma loja que atua como atacarejo e sabe da importância de se conhecer bem a área na qual a empresa está inserida. Assim sendo, Pedro começa a traçar cenários para poder planejar as próximas ações da organização. Ao traçar cenários, Pedro deverá identificar duas coisas essenciais que são: número 1, fraquezas da empresa. 2, fragilidade econômica do setor. 3, incertezas. E 4, fatores que geram incertezas. Então, o enunciado é esse. Verifiquem aí na atividade de estudo de vocês. E, conforme o gabarito, a resposta é afirmativa 3 e 4 apenas. Por quê? Analisando o enunciado, verifiquem. Igual, tem o Pedro, que é uma situação hipotética, e no final da questão vai estar falando ao traçar cenários. Esse é o tema da questão, cenários. Então, onde que fala de cenários? Fala na unidade 1 do livro, que vai falar análise do ambiente de vendas, e vai tratar sobre cenários na página 23. Então, peguem o livro de vocês, em PDF ou livro físico, e analisem a página 23. Lá vai estar falando sobre elaboração de cenários. O que é elaboração de cenários? É analisar o cenário no qual a empresa está inserida, todas as questões que influenciam o cenário, que influenciam a empresa. Então, são os cenários que estão aí influenciando a empresa. Então, são vários cenários. E por que a afirmativa 1 está errada? Fraquezas da empresa. Porque a gente não está verificando a empresa em si, nós estamos verificando os cenários que estão influenciando essa empresa. Então, por isso que a fraqueza da empresa não entra. E também a afirmativa 2, fragilidade econômica do setor. Analisar os cenários não é já criar uma hipótese para o cenário. Então, a gente já está falando de uma fragilidade. Então, o cenário pode não ser pode ser um cenário positivo, uma economia que está girando, que está acontecendo a todo vapor. Então, essa é uma afirmativa falsa, porque ele já está dando o cenário pronto, que é uma fraqueza, mas não, a gente está analisando os cenários. Então, as incertezas do cenário, elas são muito importantes. A gente, lógico, analisa o cenário, a gente pode ter uma resposta muito positiva ou negativa, mas pode ter as incertezas. Esse ano é um ano eleitoral, há uma incerteza no mercado, né? Então as empresas tendem a não contratar tantas pessoas, tendem a segurar um pouco mais a economia dela. Isso influencia as empresas, tá? Então essa é a questão da atividade de estudo 1. Podem verificar lá. Qualquer dúvida sobre elaboração de cenários, manda mensagem individual. E partindo então para as dicas de estudo referente à prova de estratégias de promoção de vendas, nós temos esse quadro para facilitar o estudo de vocês. Então aqui eu trago a unidade, a página que está o conteúdo, para que vocês possam estudar. Não sei se vai dar para ler as questões que estão em caneta, mas elas são os itens ou pontuações ou numeração que está dentro deste tema. Então, começando com a unidade 1, o que é importante vocês estudarem? E isso é estudar, é entender, é verificar cada análise de uma maneira muito detalhada, tá? Não é apenas, decoreba, vai cair isso, não, vocês têm que entender, principalmente porque é muito item, é muito assunto, né? Então, quando a gente fala de vendas, a gente tem muita coisa de vendas acontecendo, muitos itens de vendas que tem que ser estudado, né? Detalhes mínimos, mas que são importantes para quando você está no ambiente de trabalho, quando você está realizando as vendas, né? Então vamos lá, unidade 1, página 14, vai tratar da filosofia empresarial. A importância, né, da filosofia empresarial, entender tudo o que acontece na empresa,
qual a filosofia da empresa, né, os valores, missão, visão. Então, por que isso? Por que estudar? Por que entender essa filosofia empresarial? É muito importante para vocês. Página 17, temos os fatores críticos de sucesso de uma empresa. Então, são 7 itens, é importante que vocês entendam cada um. Se eu perguntar nos fatores críticos, descreva o que é qualidade. O que é qualidade, né, dentro desses fatores críticos de sucesso? E por que são fatores críticos de sucesso? Porque elas estão ligados a como o cliente ou consumidor, ele tem esse produto ou serviço, né? Então isso vai ser um fator crítico, dependendo disso que a minha empresa vai conseguir lucro, vai vender, né? Então quais são esses fatores? É para estudar cada um dos fatores? Sim, é para estudar cada um dos fatores. Saber que existem esses fatores críticos de sucesso para a empresa. Depois disso, temos a página 20 com análise do ambiente em vendas. É importante que vocês saibam o que é análise do ambiente, quais são, né? Nós temos o ambiente interno e o ambiente externo. O que é o ambiente interno? Né? Quando a gente está na empresa, o que é interno? Interno é tudo que está dentro da empresa. Né? Então, o que é esse ambiente? E o ambiente externo, o que é o ambiente externo da empresa? Né? Quando eu falo de cenários, eu estou falando de qual ambiente quando eu falo de cenários, né? Então vão ligando esses conceitos, que é muito importante. Então, dentro de cada ambiente, né, interno e externo, o que é tratado? Né? Nós temos fraquezas, nós temos pontos fortes, ameaças. Qual deles está em qual ambiente e por que disso? Então é importante que vocês vejam, estudem, leiam, assistam a aula conceitual que vai estar explicando cada conceito desse. E temos as expectativas na página 25. Então, importância das expectativas. Quais são também? Nós temos as expectativas externas e internas. Por quê? Né, que é interno e externo. Qual que é a ligação dessas expectativas? Quem está dentro do externo, quem está dentro do interno? Funcionários está dentro do interno ou do externo? Quando eu falo interno, dentro da empresa. Quando eu falo externo, fora da empresa. Funcionários, dentro da empresa. Então é interno. Vamos fazendo essas ligações que fica mais fácil. E dentro dessa expectativa, externo e interno, o que cada ator quer dentro dessa expectativa? Preciso decorar cada um deles? Não, não precisa. Mas entenda qual é a expectativa dos funcionários que estão localizados dentro do ambiente interno, né? O que eles querem, né? Então cada um tem um querer maior. O que o funcionário quer, né, não é o que o acionista quer. Né? O acionista, ele quer mais lucro, ele está visando outras formas. O funcionário, ele quer o quê? Mais uma qualidade de vida, poder galgar outros cargos, né? Poder subir dentro da empresa. Então, vão analisando o que cada um desses atores, quer dentro da empresa. Isso é muito importante também. Então, essa é a unidade 1 para vocês estudarem. Tem os outros itens, igual, professora, na atividade de estudo 1 você trouxe a questão do Pedro e dos cenários, mas aqui você não trouxe. Eu estudo cenários? Não estudo. É importante que vocês já tenham estudado tudo, né? Então vocês sabem, se eu falar, cenários, eu posso incluir os cenários dentro do ambiente externo, né? Mas eu sei que não vai cair uma dica, né? Então vamos lá, unidade 2, que vai tratar sobre os profissionais de venda. Então, dentro dos profissionais de venda, nós temos inúmeros cargos. Já temos inúmeros cargos fora do livro didático, que é a prática, que é a vivência. Então, existem muitos, né, cargos, head de vendas, head comercial, que não é tratado no livro. O livro trata dos principais dentro do mercado. Há muitos assistentes, vendedores, promotores, supervisores, gerentes. Vou estudar tudo isso? Eu dou uma dica para vocês. Foquem, estudem gerente e supervisor de vendas.
Pode cair os outros se você está me falando para estudar esses? Não. Estudem esses. Saiba qual é a diferença entre o gerente e o supervisor. Saiba o que o supervisor quer, né? Saiba o que o gerente cuida. Saiba o que é o atributo de cada um dos cargos. Isso é muito importante, tá? Então, fica a dica, unidade 2, apenas gerente e supervisor. Agora, entrando na unidade 3, o que é a unidade 3? Unidade 3 é a organização para a promoção de vendas. É como a gente vê já todos os planejamentos, as estratégias, todo o estudo sobre a área de vendas está concentrado na unidade 3. Então, a unidade 3 é a unidade que vocês mais vão estudar. Leiam, assistam as aulas conceituais, dúvidas, encaminhem mensagem individual. Então, vamos lá. Unidade 3. Ela começa falando sobre a organização, que é a introdução do livro. Importante que vocês leiam isso também, tá? Para entender o processo de vendas dentro da organização. Tem a filosofia na unidade 1, mas aí você tem que entender também a questão da organização, a formação de uma organização para a área de vendas. Isso é muito importante também. Continuando na página 67, o próximo item vai ser as necessidades do consumidor. Importante estudar também, dentro das necessidades do consumidor, nós temos várias teorias que vão falar por que o consumidor compra. Vai falar quais são os estágios que o consumidor passa de necessidade, de desejo, para comprar alguma coisa. Então, quais são os itens dentro das necessidades do consumidor? Nós temos o que? A teoria de Maslow, que é uma teoria que veio da psicologia, muito utilizada na área da administração, uma polêmica também muito grande, né? Quando a gente fala de pirâmide de Maslow, há quem refute esse conceito, mas é um conceito importante, né? Independente da tua posição, eu sou a favor dessa pirâmide, eu sou contra essa pirâmide. Mas o que é importante? Saber que existe essa pirâmide. Quais são as etapas dessa pirâmide? Lembrando que começamos de baixo para cima, então as necessidades fisiológicas, aí depois vem de segurança, né? Por último, a autorrealização. O que é esses estágios, né? O que essa pirâmide está falando pra gente sobre o consumidor? Além disso, temos as teorias de Freud, né, da psicanálise. Então, ele fala muito do quê? Do id, do ego e do superego. Importante estudar por que o consumidor, né, ele compra alguma coisa às vezes. Será que é o id, o ego, o superego falando com ele, né, dando esse impulso para ele consumir? Então, isso é muito importante também. Além disso, temos a caracterização de troca. São 5 condições da caracterização de troca. Porque quais são as condições que levam a existir uma troca e por que o consumidor precisa disso. Isso é muito importante também. Então, quando a gente começa a falar de consumidor, nós temos muitas teorias, mas foquem nesse daqui que estou passando para vocês. E além disso, por último, temos a teoria de Herzberg. Ele vai falar, é um trecho bem pequenininho do livro, vocês vão ver, mas é importante estudar, porque ele está falando sobre como o consumidor vai comprar esse produto ou serviço, né? Uma característica bem simples, mas é muito importante que o consumidor tenha essa situação que está no livro, então é importante que vocês estudem. Ele vai falar no finalzinho de 2 fatores. Não precisam procurar esses 2 fatores, estudem apenas o que está falando desse autor muito importante. E na unidade 3, continuando, temos os estágios do processo de vendas. Esse estágio vocês já sabem, decore salteado, porque é a questão do mapa que vocês fizeram, então é importante que vocês estudem os 7 estágios do processo de vendas. Vocês fizeram uma simulação, né, no mapa de vocês, escolhendo um produto que o professor Diogo listou. Então é importante o que? Vocês saibam cada etapa, o que é caracterizado cada etapa, o que é uma objeção,
né? Uma objeção é quando o consumidor está lá fazendo perguntas, indagando, mostrando que ele quer comprar, mas ele está dando uma característica ruim do produto ou do serviço, né, para tentar fazer um negócio de vendas ou apenas tirar uma dúvida mesmo, ou tem uma objeção realmente e não sabe como que funciona ou o que pode melhorar nesse produto ou serviço. Então é importante que vocês entendam cada etapa do processo de vendas. Se eu colocar uma característica de fechamento de vendas, né? O fechar a venda, você sabe o que é o fechamento de uma venda? Qual a diferença do fechamento de vendas para o primeiro contato ou para um despertar um desejo no consumidor? Então isso também é muito importante. E continuando na unidade 3, conforme já falei, a unidade 3 é o principal do nosso livro, é como a gente começa a falar da promoção de vendas em si dentro das organizações, dentro das empresas. Então nós temos, continuando, o método de duração de visitas. Nós temos os vendedores, a equipe de vendedores, e dentre um dos atributos, né, das vendas é realizar o método de duração de visitas. São todas as empresas que fazem isso? Claro que não. Pode ser que sua empresa não faça isso. Ou pode ser que sua empresa faça realmente isso. Ou tenha uma metodologia ou não tenha uma metodologia. Mas é importante saber que existe uma metodologia, né? Então, o método de duração de visitas, nós temos uma equação super fácil, que é saber o número de vendedores que a empresa necessita com base em quê? Com base em número de clientes, duração da visita, frequência dessa visita e o número de horas disponíveis por vendedor. Dicas de estudo para esse conteúdo tá lá na sala do café, acessem, tem muitos alunos participando, alunos que estão conseguindo chegar no cálculo e alunos que não estão conseguindo chegar no cálculo. Para quem não conseguiu, tem um comentário lá, uma atenção que eu coloquei para vocês saberem como chegar nesse cálculo. Ou seja, é preciso levar calculadora? Sim, é preciso. Tenho certeza que vai cair uma questão de cálculo? Não. Mas é importante vocês estudarem isso. Sendo o cálculo, ou sendo o conceito, ou sendo a equação, vocês precisam estudar. Então, pessoal, continuando nossos estudos, vamos para o próximo item, página 81, formas de estruturação da equipe de vendas. O que é isso? É a hierarquização, né? É como está formado toda a equipe de vendas. Tem desde o dono, o supervisor, o vendedor, um assistente administrativo, está tudo aqui. Então, é importante vocês estudarem essa formação, porque dessa formação é tão importante também. Então, além disso, temos aqui, eu coloquei 3 desenhos que são a estruturação, né? Lá no livro vai ter mais um, então é importante vocês saberem o que é característica da primeira, né? Que só tem o dono, o vendedor e o assistente. Onde ele se encaixa, né? Onde essa estruturação se encaixa. Então é importante que vocês estudem também. Passando para o próximo item, página 84, nós temos a organização da força de vendas. Importante isso daqui. Ele não caiu diretamente na atividade de estudo, né? Só falou um pouco, mas não pediu nada disso. Mas para a prova é importante que vocês estudem. Então, o que é a organização da força de vendas por cliente, por produto, né, por região, ou o que é a combinada? Então, se eu colocar para vocês toda a caracterização sobre a venda de um produto, vocês têm que saber que é uma organização da força de vendas para o produto, né? O que é isso? Que está caracterizando mais o produto, né, e não a região. Então, quando eu falo de região, eu estou fazendo uma força de vendas perante aquela região, né? Então é importante esse conteúdo também. Além disso, temos a página 85 que fala sobre territórios e rotas. Então, dentro das vendas, a gente pode colocar a territorialização dentro das formas de retângulo, cunho, trevo, né, círculo ou hexágono. Então, o que é a característica de cada um deles? Isso é muito importante estudar também. Então, por aqui acaba a unidade 3. Eu sei que é muito conteúdo, mas vocês vão dar conta com certeza. Tá? E sobre a unidade 4 e 5, coube tudo numa página só. Então, sobre a unidade 4, vocês vão lá na página 99 e 100 sobre etapas para elaboração de previsão. É muito importante, lá tem as etapas,
para que é cada etapa, para que, né, essas etapas vão ajudar na previsão de vendas, isso é muito importante. Nós temos a média ponderada na página 102, ou seja, mais cálculo sim. Né? Então é importante que levem a calculadora, uma simples HP científica, não importa, mas precisa ser uma calculadora física, não poderá ser utilizado o celular durante a prova, tá? Na página 105, nós temos a previsão e planejamento na administração de vendas. Por que é importante fazer um planejamento de vendas? Né? A gente só está vendo vendas, mas também temos o item de planejamento, ele é muito importante, estudem sobre esse conteúdo. E na unidade 5, nós temos a comunicação de vendas. Então, por que é importante a comunicação de vendas, né? Quando a gente fala de comunicação de vendas, a gente está falando de um negociador. Por que é importante? Né? Quais são os itens importantes para esse bom negociador? Então, aqui vai ter os itens, né? Preocupar-se com a comunicação, ouvir a outra parte. Por que ouvir a outra parte é importante? O que é ouvir a outra parte, né? Usar adequadamente a voz. Quão isso é importante para uma venda, né? A posição da sua voz, a postura corporal, né? A gente sempre gosta de comentar isso lá no chat da aula ao vivo. E também aplicações de técnicas de comunicação. Então, vão ter os itens lá e vocês estudem cada um deles. Tá? Então, esses são as unidades do livro, os conteúdos que devem ser abordados, né, estudados para a prova. Além disso, eu tenho mais dicas. Temos aqui mais dicas. E o Vitor tá atrapalhando. Mais dicas. Atividades. Estudem atividades de estudo, é muito importante. Acessem o gabarito da atividade, isso vai ajudar muito vocês. Pode cair uma questão de atividade na prova, fica a dica. Estudem atividade de estudo, tá? Além disso, item importante, calculadora, conforme já coloquei dentro da revisão das unidades. Calculadora é muito importante, vocês vão precisar, tá? É melhor levar e não usar do que não tê-la e precisar, tá? Fica a dica para vocês. Estudem o livro e as aulas conceituais, para que vocês possam ver todo esse conteúdo que eu passei para vocês. Então, o Vitor tá aqui, ele deseja uma ótima prova para vocês, bons estudos, tá? Eu também desejo para vocês uma ótima prova, vão com tranquilidade, respirem fundo, tá? E até a próxima disciplina. Eu espero vocês e espero que também essa dica de estudo ajude vocês pra caramba. Então, desejo um até mais e boa sorte!